Trajeto Móveis, podcast, os melhores passam por aqui. Recebemos aqui hoje o nosso amigo Gregório, grande contribuidor com a Trajeto Móveis. E é um prazer te receber, Gregório, para a gente conversar aqui para o nosso público que está participando aqui da feira da Fenix e falar de negócios e falar sobre treinamento, né? A gente tem uma gratidão muito grande com você, desde o primeiro Líder Coach que eu fiz com você, lá em meados, né, de 90, né? 90 não, 2000. E 2000. Né? 2000. E aí foi um divisor de águas para mim, aquela época que a gente começou a trabalhar, né, a visão de futuro, trabalhar todas as ferramentas que você trouxe para a gente desenvolver mais como líder e como empresário e empreendedor. Meu amigo Batata, a Trajeto Móveis está sempre aqui no meu coração. Primeiro, porque é uma grande empresa da região. Você construiu uma empresa de sucesso, que valoriza os seus clientes, que valoriza os seus funcionários. E ter participado da história da Trajeto, da sua história, né? Você te ajudando na liderança, no nosso Líder Coach e ajudando a sua equipe no processo de vendas, de treinamento, né? Quantos treinamentos de atendimento, quantas vezes estava lá na terça-feira de manhã dando treinamento, né, de atendimento para a equipe, falando de negócios, de metas. Então, para mim foi uma alegria muito grande. E estar aqui hoje na Fenix para falar sobre isso, né, como embaixador da Fenix, e você sempre aqui na Fenix, sempre levando o que você tem de melhor, para mim é uma alegria, uma gratidão muito grande. Eu que sou grato. E dizer assim, uma coisa interessante, gente, da Trajeto, uma coisa que eu percebo, Batata, é sempre sua preocupação com sua equipe. Né? Então, o atendimento, como que ele é importante? Porque uma empresa que não atende bem, ela vai perder vendas, ela vai perder prestígio com o seu cliente, com o seu consumidor. Então, não adianta ter só bons produtos. E olha que você tem os melhores. Você tem que também ter uma equipe que atende bem, uma equipe que tem brilho nos olhos, uma equipe que construa relacionamento com os seus clientes. E tudo isso, você se preocupa em fazer isso na sua equipe, né? E fazer essa diferença no mercado. Então você está de parabéns por isso, e eu diria que é isso, nós temos que investir em atendimento. E eu tenho certeza que você sabe o quanto isso faz diferença para a sua equipe. A gente estava até conversando, por exemplo, sobre o pós-venda, né? Porque não é só a equipe de vendas interna do salão. O quanto que o pós-venda é importante, né? Eu até queria que você falasse sobre isso, o quanto você, né, trabalha a sua equipe para que entregue bem o produto. O grande desafio que a gente tem é fazer as pessoas serem melhores. A gente não cresce sozinho. E desde que a gente montou a Trajeto, a nossa visão sempre foi visão de longo prazo. Sim. E num determinado tempo a gente viu o seguinte: se a gente quer ir longe, a gente tem que trazer as pessoas para dentro da nossa visão e para a nossa missão. Isso. E foi muito importante o trabalho que você fez. A gente dá muito valor na qualidade da formação de mão de obra e do trabalho de vocês. Então, o que acontece? Hoje a gente estava conversando há pouco aqui sobre a importância não só de vender, mas da gente entregar o resultado. Então, a gente sabe que a venda é muito importante, a gente precisa estar vendendo. Uma empresa não vive sem venda, mas o nosso pós-venda, ele já chama pós-venda. A gente tem que ter o pós. E aí a venda é a iniciativa, a meia-ativa e a acabativa. Isso. Né? Não adianta só a gente vender e não entregar. Então é o que você colocou. E a gente dá muito, muito valor nas pessoas como você, a essas pessoas que treinam, essas pessoas que trazem o conhecimento, que trazem a qualificação. Você com todo o time de bons treinadores que tem na nossa cidade, de pessoas que são mentores hoje. Sim. A mentoria a gente tem que ter. E também os coaches, as pessoas que estão o tempo todo procurando nos formar, nos fazer a gente melhor. Sim. Né? Então, é muito oportuno a gente ver esse trabalho seu. A gente estava conversando aqui há pouco, na pandemia, né? A importância que você procurou trabalhar os líderes
Eu tive um momento com você naquela época podcast, do né? podcast Na verdade, era o live empresarial, né? Foram vários lives e a gente trouxe esse conhecimento, porque vocês que são líderes, a gente trabalhava muito o que vocês estariam fazendo na pandemia, o que vocês iam criar na pandemia. E o que é interessante, vocês trouxeram muitas coisas, inclusive você, né? O que vai ser agora na pandemia? O que vocês estão pensando? Porque a gente tem que tirar isso do líder, né? E vocês são aquelas pessoas que ajudaram nesse processo para que a pandemia não atrapalhasse o comércio. Você foi um lutador nisso, você do CDL, lutando, batalhando, buscando o tempo inteiro, né? Levar para o comércio novidade para que isso não caia. Então você teve um papel importante nisso tudo, né? Não só você, como todos os outros líderes que fizeram a diferença. Então eu digo o seguinte, gente, desenvolvimento se constrói, né? Desenvolvimento. Nós não podemos ter uma visão pessimista, a gente tem que acreditar, que a gente pode ser melhor a cada dia. E a gente brinca, né? Os melhores passam por aqui, que é justamente isso, né? Você traz essa frase muito forte, né? E a gente vê como seus clientes gostam do seu trabalho, como gostam de você. E sabe, Batata, uma coisa interessante? Quando a gente percebe, e você pode falar disso com propriedade, quando a gente fala de produtividade, por exemplo, imagine bem que um ambiente produtivo, uma cadeira que você senta bem e não fica toda hora doendo suas costas, uma mesa bem colocada, tudo isso afeta a produtividade da pessoa, a produtividade do negócio. Então, quando você cria um ambiente e a Trajeto proporciona isso, você está criando um ambiente mais organizado, mais produtivo e que vai gerar um cenário muito melhor para as pessoas trabalharem. Isso é muito bacana. Você falou uma coisa muito importante aí, Gregório, que é o desenvolvimento. As pessoas que trabalham com a gente tem que desenvolvê-las e temos que desafiá-las. Então a Trajeto, a gente tinha uma frase, o nosso slogan, o que é bom passa por aqui, há um tempo atrás. E aí, o que nós colocamos? Nós falamos, nós temos que nos desafiar, nós como os líderes, e temos que desafiar as pessoas nossas a serem melhor. Ser melhor é intangível, é uma construção. Todo dia a gente tem que procurar ser melhor. E aí você fala muito bem, porque é o seguinte, para que a gente tenha pessoas melhores, a gente tem que cuidar das pessoas. E o empresário, o empreendedor, o líder, ele tem que estar o tempo todo cuidando da pessoa, e muitas vezes a gente tem que pegar o mais importante, que é até o conhecimento científico de cuidar das pessoas, que é ali a pirâmide de Maslow, né? Que a gente pegar tratando das necessidades principais dessas pessoas, e muitas vezes na empresa não é o cafezinho que você tem que cortar, não é isso? Muitas vezes não é um móvel melhor para ele trabalhar, a ferramenta que ele trabalha, a gente tem que dar condições para ele desenvolver. E a partir que você dá o básico, aí a gente tem que trabalhar a mentalidade. Porque o que eu vejo hoje é o seguinte, principalmente no Brasil, na nossa cidade, em todo lugar, a gente tem que colocar as pessoas que trabalham com a gente para ele pensar grande, para ele ter uma mentalidade positiva, dele acreditar que ele consegue, porque muitas vezes a mentalidade negativa, ela contagia muito mais fácil. Então, se a gente, igual a gente está falando, se a gente quer fazer uma venda, a gente quer fazer uma entrega de uma venda, desde o começo da venda, e eu aprendi aquilo com você, o Líder Coach, a gente já tem que mentalizar uma entrega, mas essa mentalização, a gente tem que trabalhar a ação. E a ação a gente tem que trabalhar os estágios da ação. Preparar a mente do nosso colaborador, que ele é capaz de fazer aquela entrega. A gente quer crescer a empresa, a gente tem que estar preparado para a gente entregar aquele desafio grande. Isso. E todas as pessoas, porque muitas vezes, o que acontece? Você quer crescer a empresa, mas quando a empresa começa a vender, em vez da venda ser um desafio bom, começa a ser um desafio negativo. Todo mundo acha que aquilo é uma dor, que aquilo é um sofrimento, né? E muitas vezes, quando você cresce a empresa, cada funcionário, cada colaborador, todo terceirizado, todos vão crescer. Sim. Então, eu acho muito bacana o trabalho de vocês, como a gente estava conversando, é que eu acho a função, o trabalho que você faz
e os colegas seus que fazem esse trabalho, a gente tem que mudar a mentalidade da cidade para que todos possam crescer, todas as empresas possam crescer e que o ambiente fica bom, um ambiente de negócio, que todos nós crescemos mais, porque senão a gente vai ficar sempre com aquela mentalidade pequena que não é para a gente o crescimento. E você tocou numa coisa importante, que primeiro, a gente tem que ter um otimismo e acreditar que o nosso negócio pode ser melhor. Agora, não adianta se você tem um pessimismo, se você critica o governo, se você só critica o calor, tal. O que a empresa tem que pensar? Eu tenho que ter uma estrutura boa de empresa, tem, mas a minha equipe precisa ser bem treinada. Ou seja, uma equipe treinada, o consumidor, ele vai ter muito mais informação, muito mais relacionamento, ele vai interagir muito mais com uma marca. Então, o empreendedor, Batata, você tem muito isso, e né, a gente está contando essa história de quantos treinamentos né, a gente trabalhou na sua equipe, o quanto que é importante que o empreendedor tenha essa visão de que ele precisa treinar a sua equipe, de que ele precisa, sim, desenvolver o seu pessoal e que treinamento não é só apenas uma palestra, é muito mais do que isso. Treinamento é constante. Eu tenho que avaliar, eu tenho que fazer né, pesquisa para saber se meu cliente está feliz comigo, se aquela entrega foi boa. Eu tenho que, quando houver uma reclamação, eu já tive experiências maravilhosas, mas também tive outras trágicas, que às vezes você faz uma reclamação para o empreendedor, e o empreendedor, as pessoas não ligam para aquela reclamação que foi feita, enquanto outros se importam com aquilo, revertem a situação, e de fato, hoje, sem treinamento, sem uma mentalidade constante de um treinamento, de atendimento, de vendas e negociação, que passe não só pelo vendedor, mas por todas as pessoas da empresa, o empreendedor não avança. Uma coisa que ele tem que pôr na cabeça e que a empresa tem que colocar, todo mundo é vendedor. Sem dúvida. Se um atende mal, isso vai refletir no cliente. Então, eu acho que o ponto de partida está aí. E essa experiência sua, de buscar treinamento constante para a sua equipe, né? De estar preocupando né? Com a pessoa que entrega, com a pessoa que vende, com a pessoa do caixa. Então, essa mentalidade ela é muito importante para desenvolver a nossa cidade, para crescer a nossa cidade. Eu até falei para você hoje, vou até colocar aqui no ar, que eu falei, a gente estava ali em cima, né, da Fenix, da abertura, do lado ali, eu disse para ele, Batata, vamos fazer uma pesquisa de atendimento aqui na cidade? Né? Para quê? Para a gente entender o que os nossos clientes, a população está pensando do atendimento da cidade, os pontos bons e que precisa melhorar, e a partir disso fazer um programa de formação. Olha que bacana, para a gente revolucionar o varejo mais ainda, né? Eu acho que isso é legal, né? E a Fenix proporciona esse momento de reflexão, esse momento de negócios, esse momento né, que as empresas dão a cara. E você aqui, nossa, eu vou falar com você uma coisa, viu? Esse stand está maravilhoso, gente. Ele me deu uma cadeira para sentar aqui que dá vontade de levar para casa. Você tá doido, essa cadeira... Não, olha isso aqui. Não estou fazendo propaganda, eu só estou dizendo, tá? O quanto que isso daqui foi bem feito, né? O quanto que isso faz a diferença, né? E assim todas as empresas que estão aqui. Então eu acho que a gente tem que fazer a diferença sim. Então eu acho que essa é a busca constante nossa. A gente tem que não só trabalhar o individual, mas a gente tem que trabalhar também o coletivo. Então, eu vi isso muito na pandemia e também vejo isso também como líder classista também, que a gente pega as práticas que a gente tem no meu negócio e a gente quer replicar para outros também. E a gente sabe que quanto mais a gente melhora o nível da nossa cidade e de todo o nosso entorno, todos nós ganhamos. Eu sempre falo uma coisa, Gregório, o concorrente bom é o concorrente que faz a gente melhorar. A pior coisa que tem é você ter concorrente ruim que você nivela para baixo. Então a questão do atendimento, quanto mais você tem lojas ou colegas, não só concorrentes que atendem bem, a gente tem que procurar replicar para que todos ganhem, né? Então eu acho que isso é muito importante. E aproveita aqui porque é o seguinte, você tem um valor e um princípio que compartilha muito comigo, que é a religiosidade, né? Sim, então sim. Assim, a gente trabalha muito isso. Sim. Eu já fiz um podcast com você também Sobre isso. Sobre isso.
você me presenteou com um livro muito bacana, que é a Liderança de Jesus, né? E a gente trabalha muito, né, a liderança de Jesus. Eu sempre falo isso com minha equipe, porque assim, a gente sabe que as pessoas, elas são muito importantes, mas a gente, dentro das nossas crenças, e na minha empresa eu deixo a religiosidade muito em aberto com todos os meus colaboradores, a liberdade de cada um participar ou não, mas eu, como cristão, eu sempre eu deixo à vontade para quem quer participar. E a gente sabe que a direção que Cristo dá aos negócios para a gente, isso nos ajuda muito, né? E eu aprendi ali no seu livro, e também na Bíblia, e na vida diária da gente, que quando a gente quer trabalhar pessoas, não dá para você trabalhar pessoas sem uma liderança exemplo, que é uma liderança cristã, que é uma liderança Jesus, que a gente até pega, né? Jesus é o quê? Ele é um líder tão forte que é o único líder que tem antes dele e depois dele. Né? Então, e é uma prática que a gente está trabalhando, e a gente sabe que se a gente não trabalhar as pessoas, essa liderança, a gente não consegue prosperar. Coloca um pouco disso aí pra gente aí, você, essa experiência que você usa direto para contribuir com as pessoas. A espiritualidade, ela é um componente importantíssimo na vida do ser humano e na vida de uma empresa, de quem trabalha também. Em que sentido? No sentido de que a fé faz com que a pessoa ela consiga enfrentar as dificuldades e as tribulações da vida. Quem diz isso são as pesquisas, né? Então, para quem é muito científico, tem pesquisa científica sobre isso? Tem. Então, assim, ter fé e viver a sua fé ajuda qualquer pessoa a passar uma dificuldade no ambiente de trabalho, uma empresa a passar por uma crise, um líder a passar por uma crise. E quando ele alimenta essa fé, é melhor ainda, né? E Jesus foi o grande líder, né? Nos deixou um legado de amor e como líder ele nos ensinou que o grande líder é aquele que serve, né? Ele mesmo fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Servir em que sentido? Que o líder ele tem que preocupar, né, se ele gera emprego para as pessoas, se ele faz o bem, se o produto dele ou o serviço dele ajuda pessoas, ele está fazendo bem, ele está gerando emprego. Mas ele precisa o tempo inteiro estar buscando ser exemplo, porque liderança é exemplo. Tanto é que Cristo nos deu exemplos, né? Tudo que ele fez, né? Ele tinha uma autoridade muito grande, por quê? Porque ele falava e fazia. As pessoas viam nele o discurso dele na prática. Então eu sempre digo isso para o líder de empresa. Você quer que o seu funcionário atenda bem o seu cliente? E você atende bem o seu funcionário? Você respeita ele? Você atende bem o seu cliente também? Né? Você quer pontualidade na sua empresa? Você é pontual? O valor que você quer na sua empresa e você diz que tem que ter, você tem que viver com a vida. Então isso é que constrói uma empresa, né? E a espiritualidade é um elemento fundamental. Sem o amor, sem a fé, sem as virtudes da espiritualidade não vai. Vou te dar um exemplo, né? Há um empreendedor, ele começa lá na sua empresa, daqui a pouco ele está indo por um caminho de corrupção. Isso não vai dar uma coisa boa no final. É uma pessoa que começa a assediar sexualmente suas funcionárias. Isso não vai para um caminho bom, né? Ele começa a assediar moralmente as pessoas. Também não vai para um caminho bom, né? Então a gente tem que entender que isso faz parte de um cristão que acredita, que vive essa espiritualidade, que constrói. Isso faz um líder diferente, um líder que deixa um legado. E isso não passa necessariamente, né, apenas pela lucratividade. A lucratividade boa é consequência disso. Aí você constrói uma empresa consistente, uma empresa que avança e uma empresa que faz as coisas que não é um castelo de areia, né? Não adianta construir castelo de areia que uma hora ele vai ruir. É importante a gente finalizar, né, a nossa fala para a gente continuar nesse caminho, né? Porque se a gente quer ter o caminho do sucesso, a gente tem que ter o que sempre Jesus nos passou, né? Que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então vamos sempre nessa pegada para que a gente possa crescer. Bacana. Batata, primeiro te agradecer, foi muito bom estar aqui com você.
Quero te agradecer mesmo por este momento tão rico que foi esse podcast aqui com você. Parabéns, né, por esse trabalho que você faz na cidade, né? A Trajeto tem sido uma referência e, como diz aí, né, os melhores passam por aqui e a gente tem sempre que buscar ser melhor. A cada dia, se a gente for 1% melhor, a cada dia, se eu como empreendedor for melhor, se eu como pessoa for melhor, nós estaremos ajudando as pessoas, o mundo a crescer, tudo à nossa volta a ser melhor. Então, que cada dia mais a Trajeto continue crescendo. Muito obrigado, tamo juntos. Amém, vamos juntos, sempre. Obrigado. Os melhores passam por aqui. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto. Os melhores passam por aqui.